Atendimento humanizado, eu acho que tem a ver com a consciência, da gente saber que a gente tem um humano de um lado, atendendo e servindo um humano do outro lado, né. Os procedimentos, os processos de uma empresa precisam dessa tradução humana. E eu acho que tá aí a chave do sucesso para a gente juntar a tecnologia e a nossa capacidade única, humana, de cuidar de assuntos complexos, né. Hoje eu tenho aqui a honra, o prazer de ter de volta minha amiguíssima Maria Paula Calfá. A Maria Paula, ela é mestre em administração de empresas, ela tem MBA executivo empresarial, ela é palestrante executiva, ela foi executiva em várias grandes empresas como American Express, Bradesco, Tribanco, e ela é a fundadora da NDO. Vale super a pena você conferir. A Maria Paula vai deixar aqui o site depois, olha lá o trabalho da Maria Paula, que é extraordinário. A NDO é uma escola de ações, startup de educação e consultoria. Maria Paula, querida, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dil. Tudo muito bem, e com você? Melhor agora. Você está voltando aqui, Maria Paula. Pô, cara, que da hora. Que E legal, eu também o, fico super feliz. a primeiro tema a gente falou sobre liderança e esse daqui é sobre atendimento humanizado. Vamos lá. O atendimento humanizado hoje, ele está perdendo um pouquinho, meio que parece que da vocação, porque a gente está tendo muita tecnologia. Então, vamos começar. O que que é um atendimento humanizado? Dil, acho que tá na palavra, né, tá na humanidade aí dessa palavra que você falou, porque eu acho que atender de uma maneira humanizada tá na consciência sobre a essência de servir. O serviço é de uma pessoa para outra. E uma pessoa servindo a outra, e quando a gente está falando de uma pessoa servindo a outra, a gente tem uma relação humana no meio disso tudo. E o atendimento humanizado tem a ver com isso, porque pode até ser que seja uma empresa ou um produto que nos una, quem está sendo atendido com quem está atendendo, né, a gente pode ser o nosso elo pode ser uma empresa ou um produto, mas a relação ela é humana, de um ser humano de um lado com um ser humano do outro lado, né, tem sempre um coração humano batendo aí. E é isso que a gente precisa lembrar, acho que atendimento humanizado tem a ver com isso. Mesmo que a gente seja o programador de uma tecnologia que vai atender alguém do outro lado, programando eu também sou um ser humano e eu preciso pensar na relação humana para poder programar esse servir, né. Então atendimento humanizado eu acho que tem a ver com a consciência, da gente saber que a gente tem um humano de um lado, atendendo e servindo um humano do outro lado, né. Os procedimentos, os processos de uma empresa precisam dessa tradução humana. E eu acho que tá aí a chave do sucesso para a gente juntar a tecnologia e a nossa capacidade única, humana, de cuidar de assuntos complexos, né. Nossa, o que você falou aqui já dá inspiração para vários, para quando a gente começar vários outros subtemas, né, porque, quando tá tudo certo, quando dá tudo certo, a tecnologia, cara, é tudo de bom. Mas se dá alguma coisinha errada, aí tem que envolver um ser humano. Normalmente as relações já começam a ficar estremecidas, né. E aí você falou que tem um coração batendo, e às vezes eu vejo em atendimentos que tem vontade de bater um no outro, né, não é não é nem o coração que bate, né. Agora, o que que acontece? É inevitável, né, que com a disponibilidade de tecnologia que a gente tem hoje, que as empresas comecem a investir em chatbots, inteligência artificial que tá, eu não digo que seja na moda, né, mas assim, já é um oceano novo, não é uma onda que tá formando, né. Automação massiva, tal. E quais são os riscos que você vê na adoção, desse tipo de estratégia, especialmente naquelas empresas que partem, assim, de uma ideia, que eu pessoalmente acho equivocada, de que isso vai resolver todos os problemas? Eu acho que a gente tem que lembrar, Edil, que a tecnologia está a nosso serviço e não o contrário. Então é preciso que haja uma estratégia. A gente vai usar a tecnologia como suporte, como ajuda, como caminho para alcançar algo. Eu acho que o principal risco que a gente corre é de não ser estratégico na utilização da tecnologia. E aí a gente usa a tecnologia, como fim, e a tecnologia acaba, sendo o fio que conecta tudo e a tecnologia não é o conector, a tecnologia é a forma, é um ajudante, vamos dizer assim, né. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então acho que a gente pode usar, por exemplo, comunicação de massa onde faz sentido ter uma comunicação de massa. Vou te dar um exemplo, você fez uma compra num site
qualquer, um site de compras. Se a empresa tem uma programação, já ali por trás, em que, toda vez que alguém compra, essa pessoa recebe uma comunicação dizendo que a compra foi aprovada, é uma comunicação de massa, não tem um ser humano por trás e você, como comprador, se sente acolhido, se sente: "Ó, me avisaram, comprou, comprei, o pagamento foi debitado, deu certo". Então é uma comunicação de massa que funciona, porque qual é o objetivo dessa comunicação? Dessa utilização da tecnologia? Avisar o edil que a compra dele deu certo, não precisa ser um ser humano para fazer isso. Um ser humano pode programar isso e a automação corre, né. Agora, para outras coisas, é preciso que a comunicação de massa não funciona. Então eu vou te dar um exemplo falando por mim. A gente acabou de passar pelas festas de Natal e final de ano, e a gente recebe mensagens, você deve ter recebido mensagens de feliz Natal, de boas festas e tal. Quais são as mensagens, Edil, que a gente lê? São aquelas que falam com a gente, que falam o nosso nome, que citam a nossa família, o nosso gato, alguma coisa que a gente viveu junto durante esse ano. Aquelas mensagens padrão em que pode até ser de uma pessoa que você conhece, mas aquela mensagem padrão que vem: "Queridos amigos, e eu nem leio o que está depois. Então, essa é uma comunicação de massa que não funciona. Então, qual que é a estratégia dessa comunicação? É simplesmente a pessoa saber que eu estou porque o que eu fico sabendo quando eu recebo uma mensagem dessa, é que eu tô na lista de contatos dessa pessoa. É isso que eu fico sabendo. Não que eu sou importante, nada disso. Agora, esse era o objetivo? Se esse não era o objetivo, esse é um risco, né, que assim, a comunicação não me tocou, se a estratégia era de conectar, era de tocar meu coração, não conseguiu. Então acho que a grande sacada de usar a tecnologia e a humanidade em conjunto é ter uma estratégia, é saber o que se quer com aquilo, saber aonde é que a gente quer chegar com aquilo, para que a gente use a tecnologia a nosso favor e a nosso serviço, e não o contrário. Acho que o grande risco é a gente começar a usar a tecnologia loucamente, sem a humanidade que ela precisa para ela funcionar. Faz sentido? Nossa senhora, se faz sentido. Eu adorei, amei, amei. Então, assim, eu tô com isso na cabeça e não vou tirar nunca mais. Sempre que eu tiver uma estratégia, eu fico pensar assim: "O que que eu quero com isso?". E aí eu tenho que percorrer essa estratégia. Aquilo que eu desejo tá conseguindo ser alcançado? Porque senão a estratégia pode estar errada. Eu recebi uma mensagem, assim, de uma empresa, né, me mandou: "Caro, Edmundo", o meu nome é Edilberto, né, tipo, meio que começou errado, mas tudo bem, eu não culpo ninguém de errar meu nome, mas, tá legal. E aí: "Nós desejamos sinceramente que os seus sonhos", né, e aí embaixo, assim: "Não responda a essa mensagem, ela é gerada automaticamente", e tal. E aí eu fiquei: "Pô, velho". Obrigada, para quem me mandou. Pra quê? Eu abri a janela e dei um grito: "Obrigado!", né, porque não é, a gente que é grato precisa de fazer essas coisas. Ou seja, a estratégia dele de me tocar individualmente não rolou. Agora, o que você falou, assim, de, né, às vezes as pessoas colocam uma foto, uma frase bonitinha e manda pra todo mundo, eu tenho a mesma reação que você. No máximo, assim, eu coloco um coraçãozinho na foto do tipo assim: "Ó, eu vi". Mas assim, tipo, não é pra mim, né, é pra everybody, todo mundo. Tipo, e se é pra todo mundo, não é pra ninguém, né. Tem isso. Maria Paula, uma vez eu escutei no rádio uma propaganda, eu achei tão, diferente, o cara falava assim: "Você que é", e começou a descrever, né, tipo assim: "Você ouvinte que é", e dando uma série de características específicas, então esse produto é para você. Eu falei assim: "Bicho, mas eu não sou essa pessoa que está aí, por que que você está falando aqui comigo? Você está me fazendo perder o tempo". Maria Paula, diagnosticamos aqui um erro muito grave, né, então é quando a estratégia ela não cumpre os objetivos. Tem mais erros, assim, que te chamam a atenção para isso? Olha, eu acho que a tecnologia ela pode ser muito invasiva e quando ela começa a invadir o espaço do outro, ela passa a não funcionar. Então vamos pensar numa coisa simples que incomoda todo mundo, que são as chamadas que a gente recebe no nosso celular o dia todo e que são chamadas com gravações e com produtos que não necessariamente nos interessam e que começam com scripts do tipo: "Tenho uma super promoção para você, você foi sorteado, você é incrível". Não cola. E aí o que que a gente começa a fazer, né, a gente começa a bloquear o chamador, a entrar na justiça, você começa a fazer coisas para impedir que aquela chamada chegue, né.
Será que isso está surtindo efeito, né? Eu acho que as empresas precisam pensar nisso, né, as pessoas que estão por trás disso precisam pensar nisso, porque essa invasão acaba causando uma repulsa do consumidor, acaba causando uma repulsa das pessoas, e isso eu acho que é um erro que tem acontecido, né. E eu acho que a gente está vivendo, né, Edil, talvez um movimento pendular. Sabe o que me faz lembrar? Você é muito mais novo do que eu, né, talvez você não se lembre disso, mas quando eu era criança, eu me lembro que a gente tomava refrigerante, ou cerveja, enfim, mas refrigerante basicamente numa garrafa de vidro. E que se você fosse muito bem de vida, você tinha na sua casa um engradado de garrafas, que você levava para o supermercado para trocar por garrafas cheias quando elas estavam vazias. E isso era um bem, né, a gente tinha um engradado, fulano tem um engradado, o tio rico emprestava o engradado para as pessoas e tal. E a gente viveu um momento em que a gente teve a libertação do engradado, porque começou a surgir a garrafa PET, a garrafa de plástico, que a hora que a gente acabava de tomar aquele líquido preto, a gente jogava fora. E isso foi o máximo, a gente achou incrível aquilo, né, a gente ficou livre do engradado e a gente começou a comprar garrafas de plástico loucamente. E a gente viveu uma felicidade por décadas disso daí. E agora a gente está vendo a consequência dessa libertação do plástico, né, que o plástico nos trouxe, porque não foi tão boa assim em todos os aspectos, né. O pensamento ele foi um pensamento muito de curto prazo, então essa libertação trouxe outras questões que a gente está vivendo hoje em dia. Eu acho que nessa questão da automação, a gente tem que tomar esse cuidado, para não fazer esse movimento pendular, sabe, para sair de algo que era totalmente humano e que a gente tinha as restrições, de ser totalmente humano, e a gente passar para algo totalmente automático, que pode ter consequências depois, né. Eu usei aqui a metáfora do plástico, vocês vão me entender, porque quem viveu isso sabe como foi, né. Mas que agora a gente está voltando para o vidro, então a gente está começando a perceber que eu não preciso mais jogar fora, eu não preciso mais de tanta produção de massa, porque isso acaba gerando um descontrole no meio ambiente e tal. Então acho que na automação é a mesma coisa, a gente precisa encontrar o caminho do meio logo. Para a gente não sair automatizando tudo, criar barreira com os consumidores que criam uma repulsa com a automação, para depois voltar para o meio do caminho. Acho que a gente tem que perceber agora, de que a gente está talvez invadindo o consumidor. Como é que a gente usa da melhor forma? Como é que a gente contacta quem quer ser contatado? Como é que a gente usa a comunicação de massa de uma maneira positiva, porque dá para usar, né? E como é que a gente, dá caminhos mais humanos para que as pessoas façam consigam acessar um ser humano do outro lado, né? Então, eu acho que a gente tem esse risco aí também da invasão e da gente ser muito radical na utilização da tecnologia. Acho que a gente precisa rápido aprender com o passado em outros aspectos e encontrar esse caminho do meio. Nossa, eu amei esse exemplo. Eu vou pagar royalties para você, porque eu vou começar a usar esse exemplo. E sabe o que, os meus pais diziam sobre os engradados? Porque evidentemente eu não vivi isso, né, e quando você deixava o engradado lá, juntava barata, né. Sim. E aí quando veio a PET é legal, aí as baratas devem ter se reunido e falado assim: "Vão acabar com a gente". Aí as garrafas PET vão acabar nos rios, que ajudam o aquecimento global, o planeta, né, esquenta pra caramba, e as baratas continuam lá firmes, fortes e sacudidas. Eu fico imaginando o comentário de uma com a outra, do tipo: "Eu avisei", né. Eh e Maria Paula, assim, a analogia é absolutamente fantástica, né, tipo, não adianta você colocar isso sem planejamento, você vai invadindo, porque você vai, de certa forma, erodindo a confiança que as pessoas têm na tecnologia, né, ao ponto de que se nos primeiros contatos falar com um chatbot, falar com um robozinho, falar com uma IA é engraçadinho, chega um determinado momento que isso provoca uma antipatia. Tô viajando? Como que dá para trabalhar simultaneamente? Isso aqui diminui a confiança? Me conta essas 2 coisas. Eu acho que a confiança ela é estabelecida quando os processos funcionam. Então eles podem ser parcialmente automáticos, parcialmente humanos, e eles podem ser muito automáticos, porque tem muitas coisas que podem ser automáticas, mas precisa ter um ser humano por trás, entendendo a jornada do cliente e fazendo desenhos e testes para ter certeza de que aquilo funciona, né. Porque acho que o grande problema é quando o processo ele é automático, é o que você disse no começo, né, enquanto o processo é automático e funciona, ok. Quando tem algum if, algum se, que faz o processo não funcionar, tem que ter uma saída, tem que ter um caminho
para que aquela pessoa consiga mostrar que está com problemas, consiga falar com alguém, tem que ter um caminho. Então acho que tem que ter dá para trabalhar com as 2 coisas simultâneas. Eu acredito muito que a gente que é uma soma, né, um ser humano com uma máquina, a gente pode entregar resultados, a progressão geométrica, né, da nossa capacidade de entrega quando a gente se junta com uma máquina. Mas o ser humano é que é o líder da estratégia ali, né, e precisa ter um ser humano por trás para entender como usar e como fazer uma jornada que seja fluida. Eu tenho na minha vida, e eu acredito que você também, muitos exemplos fluidos e que eu sei que eu tenho uma máquina do outro lado, mas que está funcionando. Ela está me contando, por exemplo, no exemplo da compra, que a minha que o meu pagamento no cartão de crédito foi aprovado, que a compra está a caminho, que a compra chegou, e eu não conversei com nenhum ser humano, mas aquela fluidez ali com a máquina funcionou. E ao mesmo tempo, existem momentos também na minha vida em que eu conversei com uma máquina, mas que ela não resolveu, né. Outro dia eu estava em São Francisco, e São Francisco na Califórnia, eles estão fazendo testes de carros autônomos, né, assim como em outros lugares também. E eu andei num carro autônomo e achei aquilo o máximo, filmei, né, fiquei super contente de ver, um carro autônomo funcionando como um carro de aplicativo, me levando de um lugar para o outro, fazendo baliza, abrindo a porta para eu descer, enfim. Achei aquilo sensacional. Mas e comigo funcionou, foi fluido, deu tudo certo. Mas num outro momento eu estava usando o transporte público, que funciona muito bem, e eu estava observando 2 carros autônomos entalados no meio da rua. Eles estavam entalados, assim, porque um tentou fazer a curva, o outro estava numa direção, eles não bateram, porque eles conseguiram perceber que tinha algo ali, mas se fosse um carro humano, talvez, e um autônomo, o humano sairia da frente e daria tudo certo. Como eram 2 autônomos, eles ficaram entalados ali, eles não conseguiam sair. Então, automação com automação, isso me fez pensar, né, deu vontade de ir lá, mas com quem você conversa, né, com quem você fala, com quem você ajuda, "Pode vir, mais pra cá", não tinha um ser humano lá dentro, né. Depois eles se acertaram, enquanto eu observei, eles conseguiram sair de lá, mas aquele entalamento aconteceu porque tinha uma máquina com uma máquina. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, de garantir sempre que tenha um ser humano apoiando a máquina para que não fique nada entalado e que o usuário consiga chegar onde ele quer chegar com utilizando aquela automação. Nossa, Maria Paula, outro exemplo absurdamente maravilhoso, né, que faz a gente raciocinar numa outra direção. O Immanuel Kant tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, e no comecinho do livro, logo no prólogo do livro lá, ele fala de uma coisa legal que é o bom senso, né. Uhum. Ele diz assim: "Bom senso é a coisa que mais existe no mundo, porque todo mundo acha que tem Todo bom mundo tem, senso". é. Uhum. E as máquinas elas não têm bom senso, elas é assim, ou elas são programadas para o zero ou para o 1, né. E quando entra numa coisa de entalar, elas literalmente travam, ou alucinam, como a gente tem visto aí com as inteligências artificiais generativas, tal. Então eu estou aqui entendendo que a empresa, nessa jornada do cliente, eu quero repetir essa sua expressão que você acabou de usar, porque eu acho que ela é a essência da nossa conversa aqui. Na jornada do cliente, ela precisa compreender que em alguns momentos é preciso de bom senso. E o bom senso a máquina não vai fornecer. Então, dentro de algum momento na jornada do cliente, ela tem que inserir ali um humano provido de uma capacidade que seja crítica, mas ao mesmo tempo com empatia. E aí voltamos no tema central de humanização, para dizer o seguinte: ó, chega um pouquinho para a direita e dá uma ré que eu consigo desentalar aqui. É por aí? Com certeza, e eu acho que, o que você disse, né, a gente tem empresas usando a tecnologia, empresas vendendo a tecnologia e empresas sendo atendidas ou pessoas sendo atendidas no final. Então tem, vários CNPJs, vários CPFs aqui no meio, né. E eu acho que o que precisa acontecer é justamente isso, né, é preciso que tenha seres humanos olhando, analisando, estudando, testando as jornadas, para garantir que elas funcionem e que elas possam ser melhoradas ao longo do tempo. Porque ninguém faz uma jornada do cliente para dar errado. É que às vezes a gente faz uma jornada do cliente com menos "sis", menos "ifs", do que acontecem na vida real, porque talvez a gente seja meio otimista, né, quando a gente está fazendo a jornada do cliente, a gente pensa em menos possibilidades. Mas eu acho que tudo bem a gente melhorar os processos enquanto eles estão rodando. A gente só precisa ser rápido, a gente precisa errar rápido e melhorar rápido. Então a capacidade de análise, né, acho que a capacidade analítica das pessoas precisa ser ainda mais desenvolvida. A capacidade de empatia, de comunicação,
de negociação, de relacionamento. Acho que a gente, para lidar com a tecnologia, a gente tem que dar um up nos nossos soft skills, porque a gente vai começar a lidar com problemas cada vez mais complexos. E essa jornada precisa ser observada tanto, por quem fornece a tecnologia, por quem usa a tecnologia, essa conversa precisa acontecer para que os processos sejam o tempo todo melhorados, para que até porque o universo vai mudando, né, o ambiente vai mudando, as pessoas vão mudando, os produtos vão mudando, então a constância precisa acontecer nessa melhoria de processos, para que o atendimento humanizado mais, artificial, né, mais, automático, funcione bem. Então acho que precisa ter Sensacional. gente olhando isso, né, porque acho que a gente cada vez mais precisa curar, né, precisa ter curadores do funcionamento daquilo, né, dos botões que funcionam, não funcionam, eh, dos processos que funcionam, não funcionam. E eu nem estou falando da gente ter seres humanos atendendo e falando com outros seres humanos o tempo todo, mas a gente precisa ter seres humanos observando o funcionamento automático também. Porque pode ser que o automático funcione super bem, mas precisa ter alguém garantindo que isso aconteça, né. Concordo 1000%. E nessa linha, que tipo de quais são os segmentos que você acha que funciona melhor com gente e aqueles que você fala: "Ah, tá bom, aqui dá para colocar um pouco mais de tecnologia e deixar os seres humanos para um atendimento de segundo, de terceiro nível"? Eu acho que depende também, de novo, da estratégia. É porque depende do que você espera, do tipo de produto que você vende, do tipo de cliente que você atende. Eu acho que depende. É ruim essa resposta que eu vou te dar, né, mas Não, depende. é resposta de Acho que não consultor, todo consultor fala do cliente. assim, porque eu acho que depende do que você quer. No final das contas, né, se você tem um produto de alto valor, único, você não pode vender picolé igual você vende carro, né, eu acho que mas assim, será que todos os carros precisam ser vendidos com seres humanos? Talvez não, se eles tiverem, se as especificações forem bem claras, se eu souber o que eu estou comprando, se tiver clareza na comunicação, se tiver uma espécie de treinamento para o cliente, né, porque quanto mais a gente comunica o cliente, mais o cliente entende o que está acontecendo. Fazer um parênteses, a gente vê aqui, por exemplo, os bancos educando e treinando os clientes na TV aberta sobre possíveis fraudes. A gente aprendeu um monte nas propagandas dos bancos, do que pode, o que não pode. Então, é possível treinar o cliente? É possível, desde que você comunique, que você explique, né. Então, assim, eu acho que depende por isso, né, fecha meu parênteses aqui dos bancos, mas acho que depende do que você quer, de quem você está atendendo e do tipo de relacionamento. Então, para eu comprar um livro, é uma coisa simples, eu não preciso de um ser humano, né, eu consigo entrar lá no site, comprar o livro, se eu for informada de que debitou, de que chegou, tarará, deu tudo certo, né. Eu acho que eu preciso do ser humano talvez num segundo nível ou talvez não precise dele, eu preciso do ser humano lá olhando a minha jornada, vendo o que funcionou, o que não funcionou. Mas outro dia, por exemplo, eu fiz uma compra num site de compra e acabei sendo direcionada por um ser humano num atendimento de back-office, porque o produto tinha chegado, enfim, com defeito. Eu fui atendida por um ser humano e isso aumentou muito, voltando à confiança que você falou lá atrás, o meu nível de confiança naquele site. E hoje eu escolho aquele sempre que eu posso, eu escolho aquele site, porque eu sei que ali eu tenho apoio, né. Mesmo se o produto custar um pouquinho mais caro. Mesmo se o produto custar um pouquinho mais caro. Então acho que esse cuidado precisa acontecer. Eu acho que a gente precisa entender como é que o ser humano funciona, sabe. Eu acho que a gente precisa cada vez mais conhecer de novo, os soft skills, eh, do ser humano. Acho que a gente precisa se aprofundar nisso, porque para a gente fazer bons processos, a gente precisa entender como quem vai usar o nosso processo pensa. Usa. Sabe aquela coisa, o que comem, onde vivem, de onde vêm, é aquilo, né, a gente precisa começar a pensar nisso. E parar de olhar para como a gente pensa. Então, voltando ao meu depende de quem compra o que você está vendendo. E que talvez não essas pessoas estejam numa bolha diferente da sua. E você precisa entender como elas pensam, sentem, vivem, comem, para poder entender o que precisa ser humano, o que pode ser automático, né. Vamos voltar, porque a gente está fazendo aqui um joguinho de Lego e temos mais uma pecinha, né.
Porque, então, voltando lá para trás, eu tenho que, de novo, entender a jornada do cliente. Dentro da jornada do cliente, tem que estar muito atento ao comportamento de compra dele. E Uhum. aí, eu tenho que olhar que tipo de produto eu tenho que vender. Esse produto aqui, na jornada do cliente, ele pode ser, eu posso simular 100% a compra dele online? Um livro eu posso. Quando você vai à livraria, o que que você faz? Você pega o livro, aí você abre o livro e você lê uns pedacinhos. Eu consigo fazer essa simulação no site? Consigo. Eu libero uns Consigo, é. trechinhos. Uhum. Bom, depois que eu vejo, ok, acho que o livro realmente é bacana, o que que outras pessoas pensam a respeito desse livro? Na compra presencial eu tenho no máximo a opinião de um vendedor, e esses vendedores, né, Maria Paula, que os meus pais iam nas livrarias antigamente, os seus pais também, né? É, e você Eu chegava e adoro ir na falava assim, livraria, eu continuo indo. sim, eu também. Mas aí é que tá, né? Olha as garrafas PET aqui aplicadas à É. livraria. De tanto Uhum. que a gente comprar os livros online, as livrarias estão Não acabando também. existem As mais, coisas né. estão Uhum. acabando, né? Eu chegava lá para o cara e falava assim: "Meu, eu preciso dar um livro para uma pessoa que fale sobre isso, isso e isso". Ele era aquilo que hoje a gente chama de Google, né, Uhum. ou de IA. Eu entro na Perplexity e falo assim: "Ó", Uhum. então essas pessoas, elas não têm mais esse emprego, porque esse emprego acabou, né. Mas assim, e comprou por quê? Porque a gente começou a massificar a quantidade de livros que se vende hoje, ela é infinitamente maior do que se vendia no passado. Uhum. Tudo bem, não sei se a quantidade de livros que as pessoas leem aumentou na proporção da venda de livros, isso é uma outra Uhum. discussão. Mas Uhum. voltando para a jornada do cliente, eu não posso replicar isso aqui para um carro, por exemplo, porque existe a experiência de compra do carro. Uhum. Mas eu posso ir numa concessionária, dirigir o carro, depois voltar e comprar de uma outra concessionária mais barata pelo site, né. Uhum. Eh, o problema é se dá problema, né, e aí a gente já voltou a falar sobre isso. Aí eu tenho que ter um bípede humano falante que tenha sentimentos e que tenha dó de mim, e que fale: "Calma, calma, isso vai dar certo, segura na minha mão virtual", né. É, e eu acho que aí a gente precisa preparar as pessoas que vão estar nesse segundo nível, porque a gente passa a ter um primeiro nível que é automático, e aí a gente tem que fazer bem feito, que é o que nós estamos dizendo, né, com estratégia, com um bom desenho de processo de jornada do cliente, com entendimento de comportamento de compra, de comportamento de vida, com tudo isso, né, a gente faz um primeiro nível automático tecnológico. Mas a gente precisa entender que aumenta a complexidade do segundo nível, que é o nível É isso. humano, né. Então a gente precisa preparar melhor as nossas pessoas. A nossa liderança vai já começou, né, no futuro, isso é, já é no passado, já começou a ter outro tipo de questão para tratar. Os nossos as pessoas que atendem diretamente o cliente precisam estar muito melhor preparados empaticamente, analiticamente, que talvez no passado não precisasse tanto, que os problemas que eram tratados eram menos complexos. Agora, cada vez mais a gente vai ter a tecnologia fazendo essa base, porque cada vez mais a gente vai entender da jornada do cliente, do comportamento de compra e tal. Então, cada vez mais a gente vai ter coisas mais complexas nesse segundo nível. Então, a gente tem que preparar melhor as nossas pessoas. As pessoas têm que ser melhor formadas. As pessoas, porque hoje é o que você disse, né? Acesso à informação, acesso a comprar um livro, tá aí. Agora, quantas pessoas leem o livro, interpretam o livro, conversam sobre isso, né? Então, acho que eu acho que e tá aí o nosso trabalho, né? O meu e o teu, de preparar as pessoas para que elas consigam tratar desses problemas complexos de uma maneira muito humana, né? Porque o problema, quando o ser humano vai começar a tratar, já está começando a tratar, como a gente conversou aqui, do que não deu certo. Então você já chega tratando a curva do rio, né, os pedaços de madeira, chinelo, pedaço de saco plástico que ficaram presos ali naquela curva. Então os problemas são mais complexos e as pessoas têm que estar preparadas para tratar desses problemas mais complexos. Então eu acho que, o soft skill humano, cada vez mais é importante. Para isso que você falou, né, para o ser humano ter dó de mim, na verdade ele precisa ser empático comigo e empatia se treina, né, a gente nasceu com isso aí instalado, mas a gente precisa ganhar musculatura de capacidade analítica, de comunicação, de relacionamento, de, planejamento, de criatividade, de trabalho em equipe, a gente precisa desenvolver essa musculatura. Super ultra concordo e digo mais, né, quando entra uma reclamação, não é assim: "Como é que eu resolvo o problema?". Isso é o básico, isso aqui a maquininha resolve. O Resolve, né. humano aqui, ele tem que entender por que que esse problema aconteceu.
E essa é uma coisa que talvez a IA ou as tecnologias disponíveis não estejam talvez direcionadas para resolver, né. Ela vai resolver a reclamação, mas o porquê que teve a reclamação, esse pensamento sistêmico maior, crítico. E uma outra coisa, né, Maria Paula, eu vou refalar coisas que você maravilhosamente disse há pouco. A minha visão de mundo se sobrepondo à situação em si, né. Não, pessoas iguais a fulano de tal são assim. Olha só, essa é a minha visão, né. Então essa ampliação da capacidade de enxergar, de colocar, ou de ver a bolha de cada um, dar uma solução dentro da bolha de cada um, isso é a gente que faz. A IA pode ser que chegue lá? Pode ser que chegue, espero estar aposentado quando esse momento chegar. É, acho que ela pode chegar desde que a gente programe ela para isso, mas É, sinceramente a gente tem que aprender a fazer isso primeiro, para poder é, ensinar a IA a fazer. E eu acho que a gente está nesse momento, da gente exata aprender a fazer isso, a ter um olhar para o outro ampliado, não só baseado nas minhas crenças, naquelas coisas que eu acredito, nas minhas verdades, né. A verdade do outro pode ser muito diferente da minha. Então eu preciso primeiro aprender a fazer isso. Eu espero sinceramente que um dia a IA consiga fazer isso, porque vai ser o é, sucesso da nossa capacidade de fazer isso, mas eu acho que é. não estamos nesse momento ainda. Eu É. também acho que ainda não. Atenção visitante do futuro, se chegou aí já, né, escreve nos comentários aqui embaixo, tal, né. Eh, descubra o asilo que eu estou internado. Maria Paula, eu tenho 3 questões finais aqui. Bom, você falou da necessidade que as pessoas têm de se desenvolver, pensamos mais uma vez de uma forma idêntica. E os líderes, hein? Como é que tipo de comportamentos, como que o líder dá suporte para que, a equipe consiga dar um atendimento humanizado? O líder tem que estar próximo. Eu acho que a proximidade nunca foi tão importante, né. O líder precisa conhecer com profundidade as suas pessoas. Precisa estar atento, precisa saber se comunicar com essas pessoas. E aí a gente entra na questão geracional, nas diferenças, a gente tem gerações trabalhando juntas, isso é difícil, mas isso é lindo, né. Então o líder tem que estar aberto para conhecer a bolha do outro também, né, para estar pertinho, para entender como isso que a gente falou do cliente, né, entender o comportamento de compra, isso vale no micro também, né, eu preciso conhecer profundamente o comportamento de vida de cada uma das pessoas que trabalham no meu time, porque assim eu vou tocá-las, né. Acho que o líder precisa, para desenvolver uma equipe humanizada, ele precisa ser primeiro humanizado, né. As pessoas elas repetem o que elas recebem, né, a gente repete o que a gente recebe, então eu preciso tratar a minha equipe de coração para coração, para que a minha equipe trate de coração para coração quem eles estão atendendo. Então acho que a capacidade de proximidade, de comunicação do líder, o feedback nunca foi tão importante, né, essa palavra que tem apelidos horrorosos por aí, mas que é a forma é a forma mais transformadora de desenvolvimento, né, quando você vê vê algo, né, um funcionamento de algo, de uma pessoa, de um processo, e você diz o que funciona, o que não funciona, de que as pessoas estão cada vez mais, amedrontadas de dar feedbacks, de oferecer, caminhos de melhora, e isso para mim essa é a chave do sucesso, né, a gente precisa melhorar tudo o tempo todo, então a capacidade de desenvolvimento do time pela liderança precisa ser foco. O líder precisa entender o papel dele como alicerce, como impulso, como trampolim para o crescimento da equipe. Faz sentido? Perfeitíssimo, total, absoluto, amplo. Não adianta e aí tem uma coisa, né, na verdade 2 aqui. Se esse líder for, cobrado por resultados, talvez ele imagine que é uma opção a assertividade de uma forma desumanizada com relação ao cuidado da equipe para poder produzir resultados. E aí ele consegue, o oposto daquilo que ele deseja. Voltamos ao nossa primeira conversa aqui, na primeira resposta sua. A estratégia dele não foi bem sucedida, porque ela provoca um resultado oposto àquilo que ele desejava, né. É, E e a gente a tem que lembrar, né, desculpa te interromper, Não, que imagina. resultado é consequência do cuidado. A Pois é, pessoa bem cuidada, as pessoas felizes, elas entregam resultado como é, consequência. O resultado não é o começo, o resultado, ele é a consequência de processos bem feitos. Então a gente não tem acho que a gente precisa sim entregar muitos resultados, mas o nosso foco tem que estar muito mais no processo, no como,
no objetivo daquilo, no propósito, na profundidade, eh, da estratégia, como a gente disse aqui, eu diria até do propósito do que a gente está fazendo, porque o resultado com certeza é consequência de um Exato. trabalho bem feito de cuidado com as pessoas, né. Super concordo, mais uma vez. Olha, Paula, vamos lá. Última pergunta aqui, com dor no meu coração, e assim, não vai ter jeito, você vai ter que voltar aqui. A gente podia fazer um quadro semanal com você aqui, vai chamar Vamos. Café com a Maria Paula, né. Vamos olhar para o futuro. O que que a gente pode esperar das empresas com relação ao atendimento humanizado? Vai melhorar? Ah, eu acho que vai, eu sou uma otimista. Eu acho que vai, eu acho que vai melhorar, a gente quer fazer dar certo, né, eu acho que não tem ninguém no seu escritório pensando: "Nossa, vou fazer bem ruim, né, vou fazer para dar errado". Eu acho que sim, eu acho que vai melhorar e eu acho que a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso. Porque no fundo, Edil, a gente está aprendendo. A gente teve acesso, vai, não descobriu, mas teve acesso a uma tecnologia muito transformadora que tem um monte de possibilidades e agora a gente está aprendendo a lidar com ela. Então eu sou uma otimista de que a gente vai aprender a lidar com ela. Quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais fóruns como esse a gente tiver, quanto mais a gente concordar e discordar sobre as coisas, porque eu acho que, aqui também abrindo um parêntese, a gente precisa discordar, a gente precisa ter pensamentos divergentes, a gente precisa conversar e se cercar de gente que não concorda com a gente, porque é assim que a gente amplia o nosso horizonte, né, falando com alguém que traz uma ideia nova que me parece absurda, mas eu ouvindo, ao invés de negar, né, de simplesmente não aceitar, mas eu não preciso concordar, mas eu preciso conhecer, eu preciso tentar entender o que está por trás. A divergência cognitiva, ela traz para a gente muito crescimento, então acho que a gente possa fazer isso, sabe. Eu sou uma otimista da inteligência coletiva, de que coletivamente, divergindo ou concordando, a gente vai encontrar caminhos novos, a gente está dedicado para fazer isso. Então essa conversa ela para mim é ponto de esperança, né, de que se a gente conversar muito sobre isso, a gente vai encontrar caminhos cada vez melhores. Porque os tomadores de decisão somos nós, né, somos humanos, são pessoas que a gente tem acesso, né, então se a gente conversar com quem toma a decisão, a gente pode sim melhorar a utilização da tecnologia, né. Porque assim, até, quem toma a decisão é todo mundo, né, quem decide a estratégia, mas também quem executa, né. Todo mundo está tomando uma decisão de humanizar o atendimento o tempo todo. Então eu acredito que sim, que vai melhorar, porque a gente vai conversar bastante sobre isso e a gente vai encontrar caminhos. Ou seja, a humanização só vai melhorar quando a gente se humanizar entre nós humanos, na medida em que a gente tem, a partir das discordâncias, o respeito pela opinião do outro, a convergência para alguma coisa que seja maior do que os dois, e dessa forma a gente cria processos de ou ciclos de melhoria continuada, né, ou ciclos É, virtuosos, né. Ah, é. Maria Paula, como é bom falar com você, cara. Eu sabe o que que me dói o coração? Só eu falar com você, entendeu? Tipo, a gente tem mais de hoje, né, a gente está em janeiro de 2026, e a gente está com 24.000 pessoas inscritas aqui no canal. Que Se legal. metade dessas pessoas assistirem você, elas vão querer te conhecer e conversar pessoalmente com você. Fala aí, qual é que é o site da NDO? Qual que é o perfil do Instagram? Conta mais. A NDO é uma empresa que tem o objetivo de causar o movimento, né, NDO, Escola de Ações, vem do gerúndio das palavras em português, né, então NDO é o final do gerúndio, porque eu acredito muito no gerúndio da continuidade, na constância, né, no movimento constante, porque toda vez que a gente bota um verbo em movimento vai ter um NDO no final das palavras, então a gente está aqui conversando, falando, então quem quiser movimento, né, quem quiser botar para acontecer de verdade o que a gente reflete, né, vai gostar de conversar com a NDO e vai gostar de ver o que a gente faz. Melhor caminho para encontrar a gente é no Instagram, @NDO Brasil, Brasil com S. E no meu LinkedIn, Maria Paula Calfá, eu escrevo artigos e dá para entender a nossa vibe por ali, dá para a gente se conectar. Então hoje eu trabalho com treinamentos, com palestras, com mentorias de executivos, nessa esperança, né, de provocar a transformação, eh, proposital, né, que a gente tenha eu acredito que se a gente toca um ser humano, a gente transforma um negócio, né, e se a gente transforma um negócio, a gente impacta o mundo todo. Então a NDO existe para isso, por um propósito dessa minha crença de que o movimento pode causar,
o movimento individual, né, pode causar transformação muito maior. Então vai ser uma alegria falar com quem está ouvindo aí, e que quer bater papo, e que quer pensar em formas novas de fazer as coisas, porque no fundo, né, Edil, quando a gente pensa sobre, formas novas de viver e de trabalhar, a gente transforma a nossa vida e a vida de todo mundo que está em volta da gente, né. É Eu isso aí. acredito muito nisso. Então vamos continuar falando, discordando, melhorando, aprendendo, Aprendendo aprendendo muito e vamos bem. continuar crescendo. E vamos continuar essa nossa amizade, Maria Paula. É maravilhoso falar com você, viu? Super obrigado, obrigado de verdade. Fala tchau para nossa galera aqui. Um beijo, até mais, bom ano para todo mundo, que a gente possa, ser cada vez mais humano, cada vez mais coração, porque é o amor que transforma, né, Edil. As Isso aí. relações humanas, as relações de trabalho, que a gente possa estar sempre pensando nisso, que as transformações acontecem aqui, ó, no coração. Pessoal, tenho certeza que vocês curtiram. Aguarde semana que vem, tem mais vídeos aqui da Tingiri. Abração para vocês. Obrigado, gente. Valeu.